Mas antes, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, hoje, agora 1º de maio, por acaso, vai ter uma manifestação do bolsonarismo. 1º de maio é um dia em que sempre a esquerda se manifesta, porque é o dia do trabalhador. A direita não gosta de trabalhadores. Mas o bolsonarismo vai fazer uma manifestação por liberdade de expressão, pelo Daniel Silveira, tudo mais, ou seja, mais um ato antidemocrático. Estão aconselhando o Bolsonaro a não ir. Eu não sei se ele vai, não começou ainda, não sei se ele vai. Enquanto eu gravo, ninguém faz ideia se o Bolsonaro vai ou não. Estão com medo dele ir, e quando o Bolsonaro tá ali com 100, 200, 500, imagina uma manifestação que estão marcando os bolsonaristas há 3 semanas, gastando dinheiro público, os próprios deputados chamando o pessoal lá, imagina, tem lá 10 mil bolsonaristas, vamos supor. Acho difícil, hein? Sempre flopam, ou seja, sempre vai pouca gente nas manifestações deles. Mas, vamos supor que tenha 10 mil bolsonaristas. O Bolsonaro vê aquilo, parece um mar de gente. Ele começa a se empolgar e fala besteira. Então estão aconselhando a não ir. Não sabemos se vai. Mas, longe de manifestações, o Bolsonaro, ele falou que não teve intenção nenhuma de peitar o Alexandre de Moraes, nem o Supremo Tribunal Federal. Não fez crítica. Olha, uma fala de 3, 4 minutos do Bolsonaro, em que ele não faz crítica nenhuma ao Alexandre de Moraes, fala, caramba, ele só criticou o fato da pena, ele falou, a pena foi muito alta, ele é um deputado, a fala dele, ele ainda fala, a fala dele foi horrível, foi grosseira, foi uma coisa assim, ó, mas 8 anos e 9 meses, não, por isso eu concedi o indulto. Ele mudou, o Bolsonaro mudou a narrativa dele é que o STF estava perseguindo, que o deputado tem liberdade de expressão ampla e restrita, inclusive para ameaçar quem quiser que ameace, quem quiser ameaçar, tudo mais. Agora não. Agora o indulto foi não porque o deputado tem liberdade de expressão e pode falar o que quiser. Não. Foi porque a pena foi grande demais. Se a pena ao Daniel Silveira tivesse sido 5 anos, 4 anos, 3 anos, aí não tinha indulto. Segundo o Bolsonaro agora. Olha, ele mudou, ele deu um cavalo de pau e mudou completamente a versão dele. Por quê? Porque o que aconteceu? Olha só as articulações durante essa semana. Eu falei aqui, o Arthur Lira descumpriu um acordo, e foi retaliação a isso. Descumpriu um acordo que fez com o Bolsonaro lá atrás, no comecinho de 2021, antes dele ser presidente da Câmara, que era, o Bolsonaro ia liberar a verba do Bolsolão, dinheiro público, para deputados votarem no Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados. Ok, ele liberou. Cada voto custou 10 a 40 milhões, depende do deputado. Tá. Muito roubo de dinheiro público. Ele liberou o roubo de dinheiro público com Arthur Lira assim de maneira que jamais foi liberada na história. E claro que o Bolsonaro leva a parte dele, sempre lembre-se disso, viu? Apesar, o Arthur Lira tá roubando, ele enquadrou o Bolsonaro é inocente. Não. O Bolsonaro leva a parte dele. Tá. Aí, o acordo era que a Bia Kicis seria a presidente da comissão mais importante da Câmara e depois, ano seguinte, o Major Vitor Hugo. O Arthur Lira simplesmente atropelou o acordo e colocou um aliado dele, Arthur Maia, e o Major Vitor Hugo foi humilhado na votação e pegou mal pro bolsonarismo, e todo mundo tá irritado com o Bolsonaro. A bancada ruralista até se recusou aí no evento pro Daniel Silveira, coisa que, olha, se você pensasse um mês atrás, olha, a bancada ruralista não vai num evento do Bolsonaro, onde os deputados têm direito de fala ao lado do presidente, não vai, como não vai? Não foram. Não foram porque eles não queriam peitar o Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro estava lá, eu vou fazer acontecer, tá. Aí teve aí esse acordo rompido do Arthur Lira e derrotas para o Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Aí, enquanto isso no Senado, o senador Rodrigo Pacheco falou com ministros do STF, ele também falou com vários senadores e eles estão articulando agora um projeto de lei para que o indulto presidencial tenha limites, muitas limitações, para que não aconteça mais, para que a gente não corra mais o risco de chegar um Bolsonaro novamente no futuro e falar, olha, eu vou agora dar um indulto para Carla Zambelli quando ela for condenada. Aí vai ser condenada, não tenha dúvida. Vou dar um indulto para não sei quem, para o meu filho. Não vai poder. Ponto final, acabou. Não vai poder, não vai ter como. Então, Bolsonaro sofreu várias derrotas. Enquanto isso, durante a semana, enquanto o Bolsonaro sofreu derrotas no Congresso Nacional, o ministro André Mendonça, de quem o Bolsonaro passou a ignorar, porque o Bolsonaro está irritado que ele votou para condenar o Daniel Silveira, o André Mendonça tentou articular, eu fico até com vergonha alheia quando eu li isso, aí eu comecei a ler em várias fontes, eu falei, meu Deus, que vergonha. Ele tentou articular o seguinte, olha, Alexandre de Moraes, você acaba com o inquérito das fake news e aí o Bolsonaro para de te atacar imediatamente.
É aquela, né? Imagina um serial killer que já matou umas 20 pessoas. Aí ele fala assim pro investigador, para quem tá investigando os crimes dele: olha, você perdoa essas pessoas aí que eu já matei, e aí eu paro de matar as pessoas, viu? Confia em mim que vai dar certinho. É isso. O Alexandre de Moraes ficou uma fera com a sugestão do André Mendonça. O André Mendonça tá tentando agradar o Bolsonaro porque o Bolsonaro não atende mais as ligações dele. Não atende. O Bolsonaro tá irritado com o André Mendonça. Só que ele não quis criticá-lo em público porque o Bolsonaro sabe que se ele criticou o André Mendonça em público, ele joga o André Mendonça no colo dos ministros do STF. Vamos lembrar, no STF estava sempre 9-2 contra o Bolsonaro. Agora foi 10-1. Se ele fala contra o André Mendonça, esse 10-1 vai se cristalizar, porque o André Mendonça vai pro lado desses outros 9 e vai ficar sempre 10-1. Só o Cássio Nunes Marques, que eu não sei o que o Bolsonaro descobriu da vida dele ou tem contra ele, que ele é um capachão do Bolsonaro, ele rasga a lei se precisar rasgar, ele não tá nem aí. Eu lembro de um voto que ele deu, que ele pegou uma jurisprudência dos Estados Unidos. A gente tá no Brasil, é a lei do Brasil, ele pegou a lei lá dos Estados Unidos e ele ainda distorceu a jurisprudência. Ele pegou um julgamento lá dos Estados Unidos, distorceu tudo para falar o que ele queria. Quer dizer, o cara mente, olha, é uma falta de vergonha na cara muito grande. E aí, o que acontece? O Bolsonaro tá irritado, ele tá tendo derrota atrás de derrota, o Alexandre de Moraes continua indo para cima. O Alexandre de Moraes teve uma fala essa semana em que ele disse, quem disseminar fake news contra as urnas vai sofrer as consequências. E ele falou, todas as palavras ele falou, vai falar cassação, prisão, tudo vão sofrer as consequências. Estão atacando a democracia e nós não vamos permitir. O Alexandre de Moraes não recuou um passo. Enquanto isso, o advogado Daniel Silveira conseguiu perder o prazo. Porque para o indulto valer, tem que estar no processo. Até chegarem em determinado momento a uma conclusão de que, olha, é melhor nem julgar isso agora, quando julgar não importa, o que importa é que o Daniel Silveira continue inelegível. O Alexandre de Moraes foi taxativo na fala dele. Ele falou, ele está inelegível e o indulto não vale. Aí, ele não pode falar, olha, vou julgar isso, aquilo, porque um juiz, no caso um ministro da STF, não pode jamais adiantar o resultado de um julgamento. Ele só pode fazer isso nos autos do processo. Então, ele não adiantou, mas quase adiantou que ele vai votar para o indulto cair. E o advogado Daniel Silveira não anexou no processo. Ele tinha 48 horas para decidir se colocava ou não no processo e não colocou. E também não explicou porque o Daniel Silveira não está usando a tornozeleira. Eu vou te falar, o Daniel Silveira está querendo ser preso. Está querendo ser preso para aumentar a tensão novamente. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai fazer o senhor Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Ele vai novamente bloquear as contas do Daniel Silveira e impor multa de 15 mil reais diários. Aí o Daniel Silveira vai correndo para a Polícia Federal. Não, carrega aqui a minha tornozeleira, carrega aí, meu. Põe uma bateria extra nessa tornozeleira. Essa semana, logo depois do indulto, o Daniel Silveira tava todo pimpão, todo lá, tô aqui, eu sou o bonzão. Ele falou o seguinte, ele falou, não tem motivo para eu estar usando essa tornozeleira. Porque ele acha que o indulto quer dizer que ele não tem que pagar multa, que ele tá elegível, que ele não tem que usar tornozeleira, nem nada. E o Alexandre de Moraes foi taxativo, tem que usar sim. Se o indulto valer, só vale para a pena de prisão, a tornozeleira continua. Todo o resto continua. Use a tornozeleira. Não está usando por quê? O advogado perdeu o prazo. O Alexandre de Moraes ele usa os trâmites legais. Agora ele pergunta para a Procuradoria-Geral da República. E aí a gente rodou lá em Campos de Goytacazes. Eu vou mostrar aqui. Tá aqui, ó, Campos de Goytacazes. Bolsonaro, energia subiu, gasolina subiu.